Cartas Pônicas, de Ovídio. Ovídio é um poeta latino, nascido em 43 a.C. e que veio a falecer por volta de 17 ou 18 depois de Cristo. Ele foi um poeta notável na sua época, ele foi famoso e no auge da sua carreira ele veio de alguma forma que não está bem esclarecida para os biógrafos dele e os estudiosos da sua vida e da sua obra, a desagradar o César de então, que era o Augusto. Então, no ano 8 depois de Cristo, ele condena o Ovídio ao exílio e o poeta passa a residir numa região na extremidade oriental do Império Romano, no porto de Tomos, que era muito inóspito, tinha uma temperatura beirando o gelo, era muito frio, muito desagradável, e o povo ali, que eram o que ele chama dos getas, eles não falavam latim, falavam uma outra língua, ou seja, eram considerados bárbaros. E, enfim, as condições de vida ali eram muito desconfortáveis. Era um lugar inóspito para o Ovídio. Se especula até hoje qual foi a verdadeira razão do Augusto ter decretado esse exílio forçado, né, numa região tão difícil para o Ovídio, e mesmo com o Ovídio pedindo através dos seus amigos em várias cartas aqui que intercedessem junto ao César, né, para atenuar esse castigo, ele nunca foi atendido. Nem quando o Augusto morreu e o Tibério subiu ao poder e se tornou o novo César, Ovídio nunca conseguiu ser perdoado e nem ser pelo menos transferido para uma outra região menos desagradável, né? Menos selvagem, menos bárbara para ele. Se especula, e há algumas pistas inclusive no texto aqui, se as poesias que o Ovídio escreveu, algumas que infelizmente tinham o seu lado licencioso sim, não teriam pesado nisso, né? Algumas poesias dele que seriam assim, passando da medida em termos de erotismo, se não teriam desagradado o Augusto, né? Sido consideradas imorais. É uma possibilidade? Sim, porque há inclusive algumas cartas em que o Ovídio aqui coloca como o seu talento de poeta acabou sendo a sua perdição. Então ele mesmo, Ovídio, faz uma ligação com isso, de ter desagradado ao César através da sua poesia. E seriam essas as poesias. Só que as obras ditas assim, possivelmente imorais, foram aquelas que ele escreveu cerca de 7, 8 anos antes do Augusto decretar o exílio dele. Então, será possível que nesse tempo todo o Augusto não tinha tido contato com a arte de amar, né, Amores e outras obras que o Ovídio escreveu mais para a juventude, com uma distância de mais ou menos 7 a 8 anos entre a realização delas e o decreto para o exílio do Ovídio? Então fica assim, pode ter pesado, né, a poesia dele considerada imoral, pode ter pesado nessa decisão do Augusto, mas não parece ter sido a razão direta, porque há uma distância entre a publicação e o exílio, uma distância de vários anos, de mais de 6 anos. Então não faz sentido. Agora o Ovídio faz essa ligação entre a sua poesia e o desagrado do César. Eu fico pensando, e vários historiadores e biógrafos do Ovídio também se interrogam sobre isso, se não teria havido, de repente, alguma coisa, alguma fofoca, né, dentro da nobreza, que teria envolvido algum protegido ou do Augusto ou da esposa dele, da Lívia, e que aí a pessoa envolvida de alguma forma usou como justificativa a poesia imoral do Ovídio, né? E aí indiretamente ele seria responsável por algum escândalo, né, por alguma malícia, alguma coisa, talvez até algum ato de sedução de alguma protegida da Lívia, né, da esposa do Augusto, não sei, é uma possibilidade. E aí indiretamente a poesia dele considerada imoral seria responsável, né? Porque ele só fala que a sua poesia o prejudicou e que ele cometeu um erro. E aí esse erro fica assim,
colocado no ar, né? Ele não explicita o que é. Em termos de assunto, o que a gente tem aqui nessas cartas são, muitas vezes, o Ovídio escrevendo para a esposa, para amigos, para conhecidos, para pessoas, inclusive, junto do César, do Augusto, pedindo que intercedam por ele, mas isso, infelizmente, nunca aconteceu. E, ligado a isso, essa questão da amizade, da lealdade e dos falsos amigos. Porque o Ovídio vai perceber que realmente alguns continuaram falando com ele, continuaram escrevendo para ele, continuaram respondendo às suas cartas, e outros passaram a fingir que não o conheciam ou que ele não existia. Outros que antes eram muito amigos dele. Então a gente tem essas considerações desse poeta à beira dos 60 anos, né? Observando essa mudança, né? Essa mudança assim, de fortuna, de sorte. E essa é uma das razões também porque eu não dei 5 estrelas, porque a gente sente a tristeza e a depressão do Ovídio em várias cartas aqui. Outra coisa vai em termos do aspecto formal. São cartas que foram escritas em forma de poesia, só que foram traduzidas aqui nesta edição em forma de prosa. E eu acho que isso prejudicou a apreciação das cartas, do texto, enfim, do Ovídio. Ao mesmo tempo, provavelmente o Ovídio é um escritor tão bom, que mesmo você lendo uma tradução de poesia em forma de prosa, como é o caso aqui dessas epístolas, dessas cartas, você, como leitor, consegue perceber aquela abundância de metáforas que são muito características da poesia, as alusões aos mitos e às lendas e aos heróis e semideuses e deuses da mitologia greco-romana. E ninguém vai ficar perdido não, porque o livro tem uma porção de notas de rodapé explicando essas alusões todas, e tem muitas mesmo que o Ovídio faz. Então você percebe que o texto, com essa abundância de alusões mitológicas, com essa abundância de metáforas, está realmente muito mais próximo de poesia, embora você esteja lendo uma tradução em prosa. E ainda tem essa questão de quanto fraseado elegante a gente vai descobrindo aqui, mesmo nessa tradução em prosa, que também nos remete outra vez a perceber que isso no seu original deve ter sido poesia. Porque algumas das frases do Ovídio são quase proverbiais, elas se fecham de uma maneira, com uma elegância, com uma contenção que é muito própria da poesia, que a poesia ela comprime ideias em poucas palavras, né? Porque a prosa ela é analítica, a poesia ela é sintética. E aí você percebe isso no texto do Ovídio, mesmo você estando lendo, mesmo a gente estando a ler uma tradução em prosa de poesia.